Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia. Hoje a gente vai falar sobre a questão da ocupação e do uso do espaço urbano, tá? Principalmente como o solo urbano, ele vai ser utilizado, ele vai ser ocupado, como as cidades elas acabam se construindo, né? E de como isso vai variar muito dependendo do espaço que a gente esteja falando. Se a gente falar de um país que é um país desenvolvido, ou se a gente falar de um país que é emergente, né, que é um país considerado como periférico, tá? A nossa variação ela vai ser muito grande, dependendo desses espaços, beleza? Mas para começar, a gente vai entender, né, uma coisa importante, que toda cidade ela vai ser construída através de espaços, né, bem diversificados, principalmente entre a ideia de área que é pública e área que é privada, beleza? O Estado geralmente atua na construção, né, das benfeitorias, das obras que são públicas, que teoricamente elas são desenvolvidas para que a população como um todo tenha acesso, beleza? E obviamente o espaço privado ele acaba sendo espaços que podem ser ocupados a partir das pessoas que têm grana para pagar por eles, né? Grana para poder usufruir desses espaços, tá? E o interessante da gente frisar aqui é que essas áreas, né, urbanas, que são tanto públicas quanto privadas, elas acabam sendo distribuídas através das zonas da cidade, tá? Determinadas áreas vão ser zonas, né, mais habitacionais, zonas que são mais de moradia. Determinadas áreas da cidade acabam sendo zonas de maiores espaços de lazer, de maiores espaços que vão trazer, por exemplo, a questão de teatros ou de museus. Outras áreas da cidade são voltadas para o comércio, são ruas, né, ou áreas que têm muitos comércios diferentes. E isso tudo vai ter distribuído, né, esse cenário de espaços públicos e privados, beleza? É importante também a gente destacar que a cidade ela acaba crescendo de modo muito desigual, beleza? Algumas áreas elas vão concentrar muito mais dessa infraestrutura que a gente falou de processos públicos mesmo, tá? De infraestruturas que o Estado constrói, e outras áreas acabam ficando um pouco mais afastadas e não tendo acesso a essa infraestrutura. E por mais que sejam espaços públicos, e por mais que sejam espaços de livre acesso da população, tá? Muitas vezes as pessoas de mais baixa renda, elas acabam não tendo suficiente, né, dinheiro, suficiente capital para circular pela cidade e para ter acesso a essas estruturas que a gente acabou de falar, beleza? Então é muito importante a gente entender que existem esses espaços, tá? E que eles são ocupados necessariamente pelas pessoas que têm condições de ocupá-los, tá? Muita gente não vai ter a mínima condição de ocupar essas áreas, sejam elas públicas ou privadas, de acordo com a zona da cidade que elas vão representar ou que elas vão se localizar. Tranquilo? A partir disso, a gente consegue entender que a cidade ela vai ter dois processos de crescimento, tá bom? A gente tem um crescimento que é da área física da cidade, que é um processo de periferização, tá bom? Que é quando a cidade ela faz um crescimento horizontal, ou seja, ela começa a se expandir em área, e geralmente esse processo ele vai ser feito por populações de mais baixa renda, quando nós falamos de países como o nosso, tá bom? A cidade ela cresce horizontalmente, porque as pessoas elas precisam morar, elas precisam habitar, não tem jeito. Então, como a gente estava falando nas últimas aulas, a cidade vem crescendo cada vez mais em população e as pessoas acabam ficando sem moradia. Quando elas estão sem moradia, elas obviamente vão procurar espaços que são mais baratos de serem ocupados. Galera, e uma coisa bem simples, qual espaço acaba sendo mais barato de ser ocupado? Um espaço que já tem todo um desenvolvimento, um espaço que já tem toda uma infraestrutura, tanto sanitária quanto de habitação, de construções, ou um espaço que ainda não tem essa infraestrutura, um espaço que pode receber essa infraestrutura. É óbvio que mais barato são os espaços que podem receber essa infraestrutura no futuro. Então eles são hoje de um custo muito mais baixo. São espaços que muitas vezes não tem nem asfalto, são espaços que não têm saneamento básico, que não tem esgoto, por exemplo, que não tem acesso ali a escolas, a hospitais. Então são áreas mais baratas que a população de mais baixa renda acaba ocupando, acaba fazendo essa periferização, indo para espaços mais distantes das regiões centrais, como a gente já vai ver, beleza?
E o que acontece nos espaços mais habitados, professor? Espaços que estão recebendo muita gente, que as pessoas acabam tendo condições de morar. O que acontece com esses espaços? As pessoas elas vão sair dali? Elas vão deixar de ocupar aquelas áreas? Não. A gente vê um outro tipo de crescimento. Um crescimento que a gente chama de vertical. Olha só, galera. Se a gente comparar os espaços do passado com os espaços de hoje, o que acontecia? Antes você tinha casas que tinham uma família. E essa casa ocupava um terreno gigantesco. Tinha quintal, né, muito grande, com vários bichinhos, horta, um monte de coisa. Hoje em dia, isso é comum na cidade? Ter uma casa com uma família, sei lá, 5 pessoas e um quintal gigantesco? Não, isso não é comum, porque as cidades passaram a ficar cada vez mais ocupadas, como a gente viu nas aulas anteriores, beleza? Então, qual é o processo que começa a acontecer para que a ocupação desse espaço seja efetiva? Agora, a gente não ocupa só a parte do solo, a parte que está no chão. A gente passa a ocupar também a parte do ar. Mas como isso acontece, professor? A gente tem cada vez mais construções de prédios. E esses prédios, eles representam um crescimento vertical. Vamos imaginar que nesse espaço que morava uma família de 5 pessoas, que era um espaço grande demais, que tinha um quintal, agora tem um prédio construído. E esse prédio, ele é feito de um apartamento só? Não. Ele é feito de vários apartamentos em vários andares diferentes. Um prédio de 10 andares, vamos colocar aí, que tem por andar 5 apartamentos, sei lá, 5, 6 apartamentos. Se a gente colocar que cada família, né, uma família morando por apartamento, sei lá, dá mais de 100 pessoas nesse prédio. Obviamente, dá muito mais de 100 pessoas nesse prédio. E isso mostra como um espaço que antes era ocupado por poucas pessoas, por conta da área, hoje, com o processo de verticalização, ele passa a ser ocupado por muito mais pessoas, tá? Na mesma área. Só porque o crescimento foi vertical. Tranquilo? Tanto que isso é muito comum. Hoje, geralmente, as obras de habitação que a gente vê não são obras de habitação de casas. A gente não costuma ver muitos condomínios que vão ser condomínios de casas. Atualmente, geralmente, a gente vê condomínios, vê construções de habitação que são prédios, porque você consegue colocar mais pessoas no mesmo lugar. Tranquilo? Vamos entender um pouco melhor isso a partir dessa relação aqui que eu desenvolvi para vocês entenderem melhor. Olha só, galera. Cada areazinha dessa vai ter uma importância diferente. Ó, o vermelho para a gente vai ser a área, né, que a gente vai chamar de central da cidade, a área central da cidade, que vai ser onde ocorrem os negócios, tá? O distrito central de negócios dessa cidade, tranquilo? Em amarelo, a gente vai ter a área que a classe média vai se localizar. A população que tem uma renda mediana vai se localizar, beleza? Quando a gente vê a área em verde, isso vai significar a população mais rica, a população que tem acesso a mais grana, que recebe mais, classes B e classe A, tranquilo? Quando a gente vê o azul, a gente vai falar de uma população mais empobrecida, de pessoas mais pobres. Vamos voltar aqui. Olha só, galera, a gente tem uma relação nas cidades, que é uma relação entre centro e periferia. E o mais interessante da gente ligar aqui, olha só, espaços mais pobres, ricos e de classe média, é entender que essas cidades, elas têm um desenvolvimento diferente quando nós falamos de países ricos e quando nós falamos de países pobres. A periferia no país pobre, ela é uma periferia com uma característica específica. A periferia no país rico, ela nem tem nome de periferia, né? A gente chama de suburb, tá? De subúrbio, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que vai ter uma outra característica. Tranquilo? Vamos falar primeiro dos países pobres, países periféricos, que é o que a gente vive, né? O que a gente está acostumado. O que acontece? Gente, os espaços centrais dessas cidades acabam sendo espaços que vão ter uma infraestrutura maior, vão ter infraestruturas mais desenvolvidas. Então você tem lá em vermelhinho o centro, né? O centro de negócios, que você tem, por exemplo, maior número de empresas, maior número de empregos acontecendo, uma grande movimentação, né, durante os dias, tá bom? As pessoas estão circulando muito por lá, porque várias atividades se desenvolvem naquela centralidade, tranquilo? Se é uma região que tem mais infraestrutura, isso vai significar infraestrutura de tudo, tá? Transporte, lazer, questão de transporte, já falei, né? Questão de desenvolvimento, por exemplo, de acesso a hospitais melhores, a escolas melhores, tá? Essa área central, ela acaba tendo uma melhor infraestrutura, tranquilo?
Então, quem vai se localizar próximo a essa área central? Olha aqui comigo, verdinho significa população rica. Então, no país pobre, a população que está próximo à área central da cidade, beleza? Vai ser a população mais rica, a população que tem acesso a mais grana, porque ela vai poder morar nessas áreas, beleza? Depois dessa população mais rica, nós temos uma população de classe média, que está ali, ó, só na rebarbinha, crescendo ali em volta dessa população mais rica, tranquilo? E quando nós vemos a parte mais externa, a gente vai ter quem nesse espaço? A gente vai ter a população mais empobrecida, galera. E por que isso acontece? Porque as áreas mais nobres da cidade, nas áreas mais próximas ao centro, que tem mais infraestrutura, são áreas mais caras para se morar. Então a população de mais baixa renda, ela acaba migrando para áreas mais afastadas para poder ocupar a periferia desses espaços, tranquilo? Para ela poder pagar menos, para ela poder conseguir sobreviver de um modo mais adequado. Galera, e essa movimentação da cidade, ela acaba trazendo muitos problemas, principalmente associados ao deslocamento, né, ao trânsito. As pessoas que se deslocam da periferia para a área central, elas gastam 2, 3 horas para chegar até o trabalho. E isso é extremamente desgastante, extremamente cruel com essa população mais empobrecida. Tranquilo? Vamos ver como as coisas são diferentes quando nós falamos dos países ricos. Olha lá, países ricos. Olha como a ideia é diferente. Tranquilo? Nós temos, de novo, o Distrito Central ali, tá? Que é onde acontecem os negócios, onde tem uma melhor infraestrutura de transporte, onde o custo ali de ocupação, né, é diferente. Mas em volta dele, o que a gente tem? A população agora é a mais empobrecida, galera. É a população de mais baixa renda. Por que isso acontece? Os caras pensaram e eles desenvolveram o espaço de uma maneira mais adequada. Por quê? A população de mais baixa renda não é geralmente a maior quantidade da massa de trabalhadores? Sim. Então, a maior quantidade de massa de trabalhadores tem que ficar próximo ao quê? Tem que ficar próximo aos empregos. Então, a gente coloca a população de mais baixa renda próximo ao centro da cidade, por conta da infraestrutura. Isso até barateia o custo de vida dessas pessoas, porque elas moram geralmente, né, em grandes espaços, né, em grandes blocos habitacionais, tá? Isso acontece, por exemplo, em Nova York, tá? Nós temos grandes blocos ocupacionais, grandes blocos habitacionais, desculpa, que vão ter essa população mais empobrecida. Na faixa seguinte, nós temos as pessoas de classe média, de novo, né? A classe média está ali sempre, média, porque ela está ali no meio, beleza? E na área periférica, a gente tem quem? Os pobres? Não. A gente passa a ter a população mais enriquecida, a gente passa a ter a população mais rica. Eu tenho certeza que você aí já viu um filme que mostrou, por exemplo, aquela casa gigante, com 8 quartos, 10 banheiros, com um gramadinho na frente, não tem muro em volta. No final da rua, é uma rua sem saída que as criancinhas ficam andando de bicicleta. Isso é a área que a gente chama de periférica, quando nós falamos do país rico. É a área que a gente chama de subúrbio, beleza? E esse subúrbio, ele vai ser desenvolvido para a população mais rica, pura e simplesmente porque a qualidade de vida é melhor. Olha só, lá não tem tanta poluição sonora, lá não tem tanta poluição atmosférica, ele consegue construir uma casa muito maior, porque tem área sobrando, beleza? Então a relação com o espaço, ela vai ser dada de modo diferente, beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido essa relação de ocupação, de uso e solo urbano, tá? A gente se vê na próxima aula. Beijão e até mais. Tchau, tchau.